Fala pessoal, tudo bem? Thomas com vocês e hoje a gente vai falar sobre alus paracleto, diferente defensor jurídico ou um diferente conselheiro de defesa. Fica comigo nesse vídeo e você vai entender mais sobre o Espírito Santo hoje. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, verso 16. E nós hoje vamos falar sobre esse texto, que ele é bem importante para a nossa vida espiritual e nosso caminhar com o nosso amigo Espírito Santo. O que eu quero abordar aqui com vocês hoje é essa palavra que Jesus fala: e eu vos darei outro advogado. A minha versão é a King James, na sua pode ser NVI, tá? Outro consolador, outro conselheiro. Essa palavra aqui no original foi igual eu iniciei no vídeo, alus paracletos, significa alus, que é outro, diferente, porém da mesma natureza. E consolador ou advogado, ele é bem abrangente, o paracleto, porque pode ser conselheiro de justiça, aquele que luta por você, aquele que vai te defender diante do trono de Deus. Então o Espírito Santo, quando a gente entende que Jesus falou, eu vou enviar outro, ele é diferente. É da mesma natureza, ele tem a mesma qualidade que eu tenho, porém ele vai atuar de uma forma diferente na vida de vocês. Ele vai ser alguém que vai lutar junto com vocês, é aquele que vai interceder por vocês diante do trono, é aquele que vai verdadeiramente comprar a briga de vocês. Porém, vocês vão andar junto com ele. Será uma parceria. Quando Paulo fala é a comunhão com o Espírito Santo, essa palavra no original, comunhão significa parceria, andar junto, trabalhar junto, parceiro. Então, o Espírito Santo, ele veio de uma forma diferente, com certeza. Ele veio para atuar dentro de nós. No verso 17, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eu estou em João 14, tá? Porque não o vê nem o conhece, vós os conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Por isso que ele é diferente. Ele é da mesma natureza. Ele é da mesma qualidade que Jesus. Na verdade, ele testifica quem Jesus é, além de testificar, ele forma Jesus dentro de nós. Então, o alus paracleto, um diferente defensor de justiça, significa que ele vai nos direcionar a formar o caráter de Cristo para que a gente possa conseguir diante das situações, diante de momentos onde estamos pregando, sendo levado diante das autoridades, nós temos a capacidade de como Cristo se defender diante de um tribunal. Mateus 10, 19 e 20 diz assim: todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis como ou que devereis falar, para que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sou vós que estáis falando, mas o Espírito do vosso Pai, que se expressará através de vós. Jesus em nenhum momento está falando que a gente vai ser possesso de uma forma que nossa boca vai perder o controle. Não, ele está dizendo que o Espírito Santo que está dentro de nós, que está formando o caráter de Cristo em nós, ele vai em comunhão, em parceria, nos inspirar como nós vamos falar diante das autoridades, diante de alguma situação onde pode gerar um conflito, diante de uma situação que nós temos que defender a causa do reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem essa função de nos inspirar, porque é uma parceria, estamos andando juntos, tá bom? E olha que interessante também, em 1 Coríntios 6, no verso 17, diz assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. Então, quando o Espírito Santo, Jesus prometeu alguém diferente, porém da mesma natureza, que veio lutar por nós, nos defender como advogado diante do trono dele, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos batizados no Espírito Santo, nós se tornamos um espírito com o Senhor. Então, igual Jesus disse para os discípulos, quem me vê, vê ao Pai, porque eu sou um com ele. Então agora você faz parte dessa unidade com o Espírito Santo, com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você é representante dessa trindade, desse governo, desse reino. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo fluir através de nós, nós somos inspirados a receber sabedoria, a receber a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios também, você vê 1 Coríntios no 2, verso 12, olha o que Paulo escreve para os Coríntios. Ele diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim
Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi outorgado gratuitamente. Para nós termos a mente de Cristo, ser um só com o Senhor, nós precisamos de alguém que consegue trazer os segredos do coração do Pai, os segredos do coração de Deus. E é esse Espírito que vem morar dentro de nós. O único que consegue acessar, conforme Paulo disse, né, o Espírito que vem de Deus, a fim que nós possamos compreender o que Deus nos foi outorgado gratuitamente, nós precisamos então invadir, entrar, né, se relacionar com o coração de Deus. E quem faz essa função é o Espírito Santo. Ele é o único que conhece o coração do Pai, porque ele vem do Pai, ele é uma só pessoa com o Pai. Então, quando você tem esse relacionamento com aquele que criou tudo e todos, que é o Espírito Santo de Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado, porque ele vai começar a revelar os segredos, a vontade, o desejo do Pai em nós. A Bíblia fala ali em Gênesis no início, que quando o Espírito Santo pairava sobre a face da terra, o original ali, muitos estudiosos falam que é como se fosse uma galinha que estivesse guardando os seus filhotes, ou seja, o Espírito Santo não caminhava, como a gente lê ali, né, literalmente, achava que ele estava caminhando sobre a água. Não, o Espírito Santo ele cobria toda a terra, como se ele fizesse um domus, né? Como se ele fizesse uma cápsula na terra. Então o Espírito Santo, ele é o poder, a obra do Criador, né? Quando Deus falou, haja luz, é o Espírito Santo em parceria com Deus, libera o poder de Deus. O Espírito Santo é essa pessoa que tem em suas mãos o poder de criatividade. Então é esse Espírito que mora dentro de você. Mais pra frente nós também vamos ver em 1 Coríntios no 2, lá no verso 16, Paulo ele termina, né? Depois você lê na sua casa o capítulo inteiro 2, você vai ver que Paulo está falando sobre uma questão espiritual e uma questão humana, tá? Ele fala assim no 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Quando nós falamos de mente de Cristo, nós pensamos no quê? Ah, uma mente super com sabedoria, parece que a gente vai virar tipo um Einstein da vida, né? Ter bastante conhecimento humano. Não, Paulo não está falando sobre isso. Paulo de nenhuma forma está falando sobre conhecimento terreno. Paulo está falando que a mente de Cristo é uma mente que entende, compreende e se submete à vontade do Pai. Jesus várias vezes relatou isso, falando, eu não vim fazer minha própria vontade, eu vim fazer aquilo daquele que me enviou, né? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o Espírito Santo, quando ele começa a criar, moldar Cristo em nós, a mente de Cristo, é para que nós conheçamos, discernimos as coisas que vêm do céu, coisas espirituais, para que a gente possa trazer o reino de Deus aqui para a terra, para que a gente possa manifestar a realidade do Pai, a realidade do céu, a realidade de Cristo aqui na terra. Então essa é a grande função do Espírito Santo. Então nós temos que ter total zelo, né? Nós temos que ter total respeito, total adoração ao Espírito Santo de Deus, porque ele é aquele que forma Cristo em nós. Eu quero listar aqui para finalizar esse vídeo 4 pontos importantes que eu acho que nós temos que honrar o Espírito Santo. Primeiro ponto o Espírito Santo precisa ser honrado com louvores e glória. Não podemos esquecer, o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força, um poder, um cosmo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele faz parte da Trindade. Então o Espírito Santo é Deus, é a manifestação do divino, é Deus aqui na terra, é Deus dentro de você. Então você tem que adorar o Espírito Santo, você tem que dar louvores, você tem que glorificar o Espírito Santo, você tem que se relacionar com ele, honrando quem ele é. Segundo ponto, tratar como uma pessoa e não energia. Acabei adiantando o segundo ponto. Então sempre trate o Espírito Santo como uma pessoa, nunca submeta o Espírito Santo a somente um cosmo, uma energia, né, uma motivação. Ele não é isso, ele é muito mais do que isso, ele é uma pessoa. Terceiro, submissão total ao seu governo. Todos os dias você tem que se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só quando nós estamos com problemas. O Espírito Santo não temos que nos relacionar só em momentos de adversidade. O Espírito Santo, ele estabeleceu o governo de Deus aqui na terra, o reino de Cristo aqui na terra, e nós devemos se submeter à voz do Espírito Santo. Quanto mais nós nos submetermos a essa voz, mais ele vai se revelar para mim e para você. Então, terceiro ponto, submissão total a seu governo. E 4 ponto,
que é não sujar o seu lugar de habitação. Nós, o nosso corpo, o nosso caráter, a nossa alma, não podemos sujar ela. Nós temos que nos santificar todos os dias. Se pecarmos, temos que confessar. Não podemos viver no pecado. Não podemos ficar estagnados na iniquidade e no pecado, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o tabernáculo de adoração onde o Espírito Santo manifesta a santidade, a glória, a presença dele. Depois você lê 1 Coríntios 6, do 17 ao 20, Paulo fala para que nós venhamos a honrar o templo, que é o Espírito Santo, não prostituindo ele, não usando de coisas maliciosas, né? Então, uma dica que eu quero dar: o que você vê, o que você ouve influencia totalmente como você suja ou como você cuida do seu corpo. O que você come também influencia totalmente como você cuida do seu corpo. E você tem que cuidar desse templo. Esse templo é sagrado. Esse templo é um local de habitação. Então, a partir do momento que você serviu a Cristo, a partir do momento que você se submeteu ao governo dele, você tem uma grande responsabilidade e preservar esse corpo para a manifestação da pessoa do Espírito Santo. Então, hoje eu queria deixar essa palavra com você. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.